Galera que se liga no Cartola FC, vamos para mais um vídeo de dicas do Cartola FC, agora para a rodada 24, como que vocês foram na rodada 23, e aí, foram bem? O nosso canal aqui a gente fez 77 pontos, temos um total de 1.393 pontos e com 153 cartoletas. Vamos dar uma olhadinha aqui nas últimas pontuações do canal, fizemos 77 na última. Na rodada 22 fizemos 69 pontos e na rodada 21 fizemos 88 pontos. A gente está mitando direto aí, pontuando muito bem, pontuamos muito bem nessas últimas 3 rodadas e a tendência é que a gente continue pontuando bem, porque estamos analisando muito bem os jogos e acertando bastante. Então vamos dar uma olhadinha aqui na rodada antes de começar a nossa escalação, só para saber como que está mais ou menos os jogos para essa rodada. Primeiro tem um jogo aqui do Corinthians que não é válido contra o Bahia, não é válido pro Cartola, né? Temos aqui um jogo aqui interessante do Atlético Mineiro contra a Chapecoense, apesar de ser fora de casa e agora ter o retorno da torcida, o Atlético Mineiro é muito favorito, provavelmente vai ser aí a base da maioria dos times nessa rodada. O Flamengo vai bastante desfalcado para enfrentar o Red Bull Bragantino. No primeiro jogo já foi muito difícil do Red Bull Bragantino contra o Flamengo, então esse jogo também a tendência é que seja bem difícil. O Fluminense joga em casa contra o Fortaleza, o Fluminense vem jogando bem em casa, pode ser um jogo interessante aí pro Fluminense. O Palmeiras pega o América fora de casa, algumas peças do América aqui e do Palmeiras podem ser interessantes para essa rodada, e o Grêmio enfrenta o Cuiabá dentro de casa, na arena do Grêmio. Apesar do Grêmio ter perdido pro Sport o último jogo, esse é um jogo importante para o Grêmio, que ele precisa sair da parte de baixo da tabela e pega um time um pouco inferior, que é o Cuiabá. Apesar do Cuiabá tá pontuando bem, tá jogando bem, o Grêmio tem tudo aí para ter uma ou duas peças importantes para serem escaladas nessa rodada. O São Paulo joga um clássico contra o Santos, esse já é um jogo um pouco mais difícil de se arriscar. Então poucas pessoas vão nesse jogo aqui, nesse confronto. Então, agora que analisamos os jogos da rodada, vamos para a nossa escalação da rodada 24 do Cartola FC. Vamos começar aqui com uma aposta já. Eu diria que é uma aposta porque é o goleiro. O goleiro, a gente vai colocar o goleiro Volpi, do São Paulo. Acredito aí que o São Paulo vai jogar com o Santos um jogo de muito fechado, que vai ter alguma chance para o Santos, e o Santos vai arriscar bastante, precisa sair da parte de baixo da tabela. Então o Volpi tem tudo aí para fazer algumas defesas. Apesar de não ter muita confiança aí, o Volpi tá falhando em alguns jogos. Vamos esperar que ele faça algumas defesas aí e que o São Paulo consiga pelo menos sair com a SG contra o Santos, que também está com muita dificuldade aí no Campeonato Brasileiro. O nosso primeiro lateral, na verdade, vai ser aqui o Wanderson, que é o lateral direito do Grêmio. Um lateral jovem, muito bom, vem pontuando muito bem nos jogos. Então ele vai ser o nosso primeiro lateral e é um dos laterais mais escalados aí da rodada do Cartola FC, para essa rodada 24. Nosso segundo lateral, a gente pode colocar aqui o Rafinha também, que é uma outra boa opção para essa rodada, que enfrenta o Cuiabá dentro de casa. Podemos colocar o Saravia, que é um outro jogador que pontua muito bem também, mesmo jogando fora de casa contra o Ceará. O Inter também está muito forte defensivamente, então o Saravia passa a ser uma boa opção. Temos aqui o Dodô, que pega aqui o Atlético, que pega a Chapecoense mesmo fora de casa. O Atlético Mineiro é muito forte. E o Mateuzinho do Flamengo também pode ser uma boa opção aqui. Eu acho que essas são as opções mais interessantes. Eu vou colocar aqui um jogador que provavelmente vai entrar no jogo, que é um dos mais escalados. Nesse momento ele está como dúvida, mas provavelmente ele aparecerá aí no time titular do Atlético Mineiro, que é o Guga. O Guga vai ser o nosso segundo lateral aqui. E no miolo de zaga, vamos colocar aqui, só voltar aqui para os prováveis. Vamos colocar aqui também, aproveitar que a gente fez aqui um lateral do Atlético Mineiro, vamos colocar o Natan. O Natan, que é um jogador aí que não passa muita confiança, ele tem falhado em alguns jogos, mas é um jogador que vai para a área, cabeceia, e por estar enfrentando uma Chapecoense, que na teoria é um confronto mais fácil para o Atlético Mineiro, pode ser que o Natan vá bem aí nessa rodada. O nosso segundo e último zagueiro aqui, vamos dar uma olhada nas opções que temos, mas eu já digo logo que eu quero fechar com o Atlético Mineiro com pelo menos 3 defensores aí nessa.
O Lucas Cal vem jogando muito bem, tem pontuado bem, joga mais avançado. Apesar de enfrentar o Palmeiras, que é um time muito forte, o Lucas Cal pode fazer um bom jogo aí também. Quem quiser se diferenciar um pouco, pode colocar o Lucas Cal aí, pode dar boa. Mas o nosso segundo zagueiro aqui vai ser o Igor Rabelo, do Atlético Mineiro. Como eu falei, enfrenta a Chapecoense, que é um time mais frágil. O Atlético Mineiro tem tudo aí para conseguir segurar esse SG e também até fazer um golzinho aí. Quem sabe alguns dos nossos jogadores aqui de defesa participam desse gol também. O nosso primeiro meio-campista vai ser aqui o jogador que tem pontuado muito bem, mesmo dentro ou fora de casa. A média básica dele é muito boa, que é aquela média sem assistências, sem gols. Então, o que é o Éder do Fortaleza. O Éder tem uma média de 6,18 pontos, tem pontuado bem, tá jogando muito bem. Vamos aproveitar essa boa fase dele e não vamos deixar ele de fora do nosso time. O nosso segundo meio-campista vai ser do Atlético Mineiro também, o Nátio Fernandes. O Nátio Fernandes tem se mostrado um jogador que não é interessante para a Cartola FC, porque ele tem pontuado muito baixo nas últimas rodadas, fez aqui 2 pontuações negativas nos últimos jogos, mas por ter um confronto um pouco mais fácil, por poder assim abastecer o Hulk ali na frente, quem sabe o Keno jogando no ataque, pode ser uma boa opção aí, já que a gente não tem muita opção de meio-campistas interessantes para essa rodada. Com esses jogos da seleção, né, muitos meio-campistas bons estão nas seleções, então a gente acaba perdendo um pouquinho esse poder no meio de campo. Mas vamos aqui com o Nacho como nosso segundo meio-campista. O nosso terceiro meio-campista vai ser aqui logo uma aposta. Um cara que vem pontuando muito bem, que é o Guilherme Castilho, do Juventude. O Guilherme Castilho tem feito algumas pontuações interessantes nas últimas rodadas. Fez 9,90 na última, 19 na penúltima, 6, 11. Então um jogador que está em boa fase, vai pegar o Sport, que é um time um pouco mais frágil. Vamos aproveitar essa boa fase dele e ver, quem sabe aí ele faz um golzinho e ajuda o nosso time. O nosso primeiro atacante não poderia ser diferente, né? O Hulk. Hulk vai estar aí vai estar presente na maioria das escalações nessa rodada. Então, ele vai ser o nosso primeiro atacante aqui. Nosso segundo atacante também, ele vai estar aqui, provavelmente. Temos algumas opções interessantes aqui, como o Diego Souza, que vai entrar aqui na vaga do Borja, pelo Grêmio, pode ser uma boa opção contra o Cuiabá. O Pedro também pode ser uma boa opção contra o Red Bull Bragantino, mesmo jogando fora de casa. O Dudu do Palmeiras é uma boa opção. Ferreira, né, o Ferreirinha, apesar de ter feito só 3 pontos na última rodada, pode também pontuar bem. O Luciano contra o Santos pode ser uma boa opção também. Além do Rigoni, né, que o Rigoni vem jogando muito bem, fazendo gols pelo São Paulo. Pode ser uma opção interessante aí para esse jogo contra o Santos. Eu acho que é isso. Mas o nosso segundo atacante vai ser aqui o Luiz Henrique do Fluminense. O Luiz Henrique, que é um jogador diferente aí, tem pontuado muito bem nas últimas 4 rodadas. Ele fez de 10 ou mais pontos nas últimas 4 rodadas. Não fez menos que 10, então ele tem que estar no nosso time. Vai ser nosso atacante aqui, o nosso Coringa. E o nosso terceiro e último atacante aqui vai ser um jogador que está como dúvida, mas provavelmente vai jogar esse jogo, que é um jogador que tem voltado muito bem. Eu tenho assistido alguns jogos do Atlético, que é o Keno. O Keno provavelmente vai estar entre os prováveis e ele vai entrar aqui no nosso time. Caso ele não esteja entre os prováveis, a gente vai mudar o nosso time até a rodada aqui agora nessa próxima quarta-feira. E eu vou informar lá no Instagram, Cartola, @Cartola King Club. Quem não segue a gente lá. Lá eu posto todos os times, as nossas pontuações e as mudanças de última hora. Então temos aqui uma base muito forte do Atlético Mineiro, que vai ser a base da maioria dos times. Temos algumas apostas diferentes do nosso time, como o Volpe, Guilherme Castilho, o Luiz Henrique. Essa aposta é muito interessante para a gente conseguir se diferenciar um pouco das nossas ligas, né? Das pessoas que a gente tem jogado aqui que estão na nossa frente. A gente pode até ganhar uma pontuação boa aí, caso a gente acerte nessas peças. E vamos colocar aqui o nosso técnico, que vai ser o Cuca, né? Já que eu mantive a base do Atlético Mineiro, vamos colocar o Cuca aqui, que tem tudo para fazer um bom jogo contra a Chapecoense e quem sabe aí render uns pontinhos pra gente. O nosso centroavante, que é o nosso capitão e centroavante, vai ser o Hulk, que é o mais escalado da rodada. Não podemos deixar de fora o Hulk,
Muitas pessoas estão indo com ele é o mais escalado. Se você deixa de fora esse cara e ele imita, você pode ter dificuldades aí, ficar muito atrás das suas ligas, porque a maioria tá colocando ele, então a tendência é que ele pontue bem. Ele tem pontuado muito bem, né? Com assistências, com gols, sofrendo faltas, finalizações. Então se você não coloca o Hulk, você pode ter um problema aí no seu time. Então o Hulk tem que estar escalado no seu time e o capitão também é uma ótima opção de capitão. Vou olhar aqui rapidinho os reservas. Vamos montar aqui um time reserva rápido, com o que a gente tem de opção aqui. Nosso goleiro reserva vai ser aqui o Everson. O zagueiro com 4 pontos, com 4 cartoletas, vai ser o Juan do Grêmio. O nosso lateral pode ser o Rafinha também do Grêmio, que é uma outra boa opção. Meio campista com 6 cartoletas. Podemos colocar aqui um jogador interessante que é o Lisieiro do São Paulo, o Rodrigo Nestor do São Paulo, que tem pontuado bem em alguns jogos, dando algumas assistências, tem participado de alguns gols, então pode ser interessante. E o nosso atacante vai ser o Michael, também que está em boa fase e vai assumir aí o posto do Gabigol, já que o Gabigol está na seleção. Bom, galera, esse é o nosso time para a rodada 24 do Cartola FC. Se tiver alguma mudança, vou postar no Instagram do canal. Quem não segue a gente lá, @CartolaKingClub, beleza? Então, se vocês gostaram do time, deixem um like aí no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima rodada. Valeu, galera. Fui!